Olá, meus amores, bem-vindos ao canal Fraterno Kids. Tudo bem com vocês? O papo de hoje é sobre interesse nos estudos ou desinteresse dos estudos. Vamos conversar um pouco sobre isso e é algo que preocupa bastante os pais, porque se sentem muitas vezes responsáveis por despertar o interesse da criança aos estudos. E aí eu já vou dizer a vocês algumas causas que podem estar deixando a criança desinteressada com os estudos. As principais causas são socioeconômicas, emocionais e muitas vezes a falta de identificação com o professor daquela matéria. Porque às vezes a criança não se dá bem com o professor, não teve uma boa identificação e acaba associando o professor e a matéria acaba sendo como se fosse a mesma coisa, né? Professor e matéria. Então, eles acabam confundindo tudo e perdem realmente o interesse pelos estudos. E o personagem de hoje é sobre Paulo. Eu vou usar Paulo como referência aqui a um pouco sobre o interesse nos estudos. Paulo, ele tinha uma identificação com o professor dele, que era Gamaliel, e ele fala isso no livro de Atos 22, versículo 3, vocês vão ver que ele vai dizer, olha, eu sou Paulo de Tarso, criado aos pés de Gamaliel, fui aluno, né, de Gamaliel. E em outro trecho, em Atos 5, a gente consegue perceber o quanto Gamaliel era respeitado por todos ali. Ele era um mestre da lei, muito respeitado. Então, essa identificação do aluno com o professor é muito importante. Ajuda sim a criança a se desenvolver, a criança a aprender mais. A criança se sente muito mais motivada com os estudos. Mas eu quero deixar aqui para vocês também que não adianta vocês entrarem em conflito com a escola e também, principalmente, não falar sobre isso na frente da criança. Se você não concorda com alguma coisa da escola, não converse sobre isso na frente da criança. Vá até a escola, converse sobre qual é o seu ponto de vista, mas não deixe a criança perceber isso, não, porque senão ela começa te dando mais ideias para fugir da história dos estudos, né? Já que você mesmo não está concordando com o método da escola, por que a criança vai querer se esforçar para aprender da forma que a escola passa? Deixo para vocês também uma reflexão. Não existe também nenhum método que seja o melhor método, o método correto de ensino. O melhor método de ensino é aquele que o seu filho consegue aprender, consegue se adequar, está se adaptando. Então, ainda que a escola tal tenha tal método, a escola montessoriana tem aquele método construtivista e tudo, ou outra escola, o melhor método vai ser aquele que o seu filho consegue absorver o ensino, consegue desenvolver aquilo ali. Existem variados métodos de ensino aí, mas você deve sim procurar uma escola que seu filho se adapte melhor. Eu trouxe hoje como exemplo a história de Paulo, porque Paulo ele é tido sim como um estudioso da lei. Ele tinha esse professor Gamaliel, mas ele era um estudioso da Bíblia. E além de tudo, ele era poliglota, ele era uma pessoa que realmente se interessava cada vez mais pela palavra do Senhor, por aprender novas coisas. E aí a gente vê, inclusive, que depois que ele aceita Jesus, que ele conhece, né, tem um encontro com o Salvador, ele se recolhe por 3 anos para ter um relacionamento profundo com Deus. Ele realmente é um estudante. E assim, ele coloca, como os outros apóstolos tiveram esses 3 anos junto com Jesus aqui na Terra, então ele também quer aprofundar o relacionamento dele com Deus, até que ele saia por aí pregando as boas novas, pregando que Jesus Cristo é o Messias, o prometido. Então ele se aprofunda nos estudos. Por isso eu trouxe aqui esse personagem para a gente conversar um pouquinho, usar dele como exemplo. Nem sempre a gente vai ter uma criança que tenha esse interesse pelos estudos. E há sim formas de despertar o interesse. Eu vou até colocar aqui para vocês algumas formas de despertar o interesse.
Mas ainda que eu coloque algumas formas de interesse, pode ser que ele não aconteça. Então, vamos primeiro para as formas que pode despertar o interesse da criança pelos estudos, tá bom? Os pais podem trazer jogos matemáticos para brincar e despertar, ajudar a criança a despertar o gosto pelos estudos. É uma das formas, ou brincar de soletrar. Uma outra forma é você trazer um problema para todo mundo. E aí todo mundo pode participar dessa brincadeira, tentando fazer a solução daquele problema ali. Isso ajuda sim a criança a despertar o gosto pelos estudos, porque ela vai brincar ali, mas depois ela vai procurar aprender mais, soletrar, aprender mais sobre as brincadeiras ali de matemática. Vai ser com certeza um fator de motivação e de incentivo para o seu filho querer estudar mais. Mas além disso, é importante você mostrar para a criança que não se faz apenas o que gosta. Afinal de contas, a vida adulta não nos permite isso. O que eu digo é nossos pratos, né? A gente nem sempre a gente quer lavar os pratos, mas a gente vai lavar os pratos e fazer da melhor forma. Nem sempre a gente quer cozinhar, nem sempre a gente quer fazer faxina, mas a gente vai fazer e fazer da melhor forma. Então, isso você precisa passar para o seu filho. O quanto é importante ele fazer, ainda que não queira fazer. A gente não faz tudo o que gosta. E essa premissa você precisa deixar claro para o seu filho. Não se faz tudo o que gosta, não se faz tudo o que tem interesse. E aí você sai dessa situação, assim, dessa premissa de que a criança só estuda se gosta da matéria, só estuda se tiver interesse, só faz as coisas dentro de casa aquilo que gosta. Você já começa a mostrar para o seu filho que não se faz apenas o que gosta. E aí, podemos incentivar nossos filhos a fazer o quê? A fazer o melhor, mesmo sem gostar. Então, ele vai passar a estudar mesmo sem gostar, mesmo sem ter interesse por aquela matéria. Até porque, normalmente, eles não gostam de uma matéria porque eles sentem dificuldade. Então, a partir do momento que eles estudam e começam a ultrapassar aquelas barreiras, começa a ver que dá para fazer, dá para estudar. Então, pode incentivar a fazer o melhor que ele pode fazer. E assim ter bons resultados. Porque assim, se ele dá o melhor de si, provavelmente ele vai conseguir ter bons resultados, uma boa nota. Ele se esforçou para aquilo ali. Agora, se ele faz de qualquer jeito, a possibilidade dele tomar uma nota ruim, do seu filho tomar uma nota ruim, é muito grande. Então, o melhor que você tem a fazer é incentivar o seu filho a dar o melhor de si para estudar aquela matéria. E não simplesmente fazer de qualquer jeito, deixar lá jogado. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é estudar junto com a criança ou deixar que a criança estude sozinha. O melhor é você permitir que a criança estude sozinha, que assim você vai dando autonomia para ela nos pequenos desafios, para que quando cheguem os grandes desafios ela está preparada e condicionada àquilo ali. Porque se você senta ali junto com a criança o tempo todo, ajudando ela a fazer o certo, né? Você quer garantir que ela está fazendo o certo, que vai entregar o dever correto, a atividade correta para a professora. Quem está estudando é você. Seu filho está ali meramente escrevendo. Então, o seu filho precisa fazer a atividade dele e não você. É preciso equilíbrio. E aí, como é que a gente pode fazer esse equilíbrio dos estudos? Esse equilíbrio acontece assim. Você incentiva seu filho a estudar sozinho, a fazer atividade, e depois ele traz para você corrigir o dever. Mas não é você apontar especificamente onde ele errou. Você pode colocar lá um pontinho, uma setinha na questão que ele errou, ou mais ou menos ali, para que ele possa rever o que ele fez e assim ele fazer a correção. Assim você com certeza vai estar ajudando o seu filho a descobrir onde está errado, e quando ele descobrir onde está errado, ele vai ali apagar e com certeza ele vai aprender. E agora vem a pergunta agora para os pais, né? Afinal de contas,
qual é o seu papel, já que não é ficar ali colado do lado dele fazendo o dever junto com ele. Então, você pode traçar metas de estudos com seu filho, ajudar ele com a rotina, na disciplina, conversar com ele sobre a organização dos estudos. É esse o seu papel de traçar as metas e não de fazer ele necessariamente cumprir as metas sentando do lado dele. Ele precisa entender. E aí você pode chamá-lo para construir essa rotina juntos. Porque quando você coloca, simplesmente você faz a agenda da criança e coloca ela executar, ela não está participando daquela construção. Então, o primeiro passo é você chamar a criança e dizer, olha, vamos aqui fazer sua rotina de estudos. O que é melhor? Dormir um pouquinho antes de estudar ou fazer logo o dever? E aí você vai fazendo a criança o tempo todo repensar aquilo que ela está fazendo. Mas ela vai repensar e sabendo que a responsabilidade pelos estudos é dela, não é sua. Você não tem que ficar colada com a criança ali para estudar. Então, vai fazendo essa rotina, vai traçando metas, objetivos, o que ela precisa aprender, mas a rotina precisa ser organizada juntos. E você vai fazendo isso com a criança e ela vai se sentindo desafiada, e a proporção que ela vai conseguindo cumprir os desafios, as metas, ela vai se sentindo motivada. Agora, coloque, por favor, metas reais que realmente a criança consiga cumprir. Porque quando você coloca metas inatingíveis, a criança já desmotiva logo, já diz assim, não vou conseguir mesmo. Não, coloque metas que ela consiga alcançar. Isso vai dar uma motivação para ela fazer as atividades, que vai ser uma bênção, de verdade. Um outro ponto que você pode ajudar a criança a despertar o interesse pelos estudos e ainda despertar o interesse pela Bíblia é você trazendo histórias, a história mesmo secular, e correlacionando com textos bíblicos. Por quê? O que acontece? Muitas histórias, a Bíblia conta essas histórias. E se você quiser saber mais sobre essas histórias, que eu coloque aqui, você escreve aqui pra gente nos comentários, coloca aqui uma história bíblica que eu possa relacionar com uma história que é contada lá na escola do meu filho. E aí a gente vai colocar aqui sim, com certeza, eu gravo esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, desperte o interesse com o seu filho através disso. Por exemplo, o Êxodo. O Êxodo é uma história que é contada também nas escolas seculares. Então traga isso para sua criança aí, faça essa relação, vai despertar tanto o interesse da escola como o interesse pela Bíblia. Com certeza vai fazer bem para o intelecto e para o espírito, tá bom? Os pais são responsáveis também do emocional da criança. Então eu tenho falado sempre aqui, olha, vocês precisam ter mais momentos de qualidade com a criança. Esses momentos de qualidade vão permitir que a criança se sinta mais segura, se sinta mais feliz, se sinta amada no seu contexto familiar, e que a criança não depende da nota, ela não depende daquela nota que ela toma na escola para ser amada, para ser querida pelos familiares. Tudo isso vai culminar na construção do emocional. E nada melhor do que a fé para dar segurança à criança, e você fazer o culto doméstico, conversar, trazer essa história de Paulo, esse exemplo maravilhoso de que ele foi um estudioso, e ele foi um estudioso da Bíblia, e isso trouxe também benefícios para ele. Ele era um poliglota, ele aprendeu a profissão do pai dele, é um personagem bíblico que, inclusive, ele foi usado por Deus pelo intelectual dele, porque ele traz algumas coisas assim, umas sacadas muito interessantes. Ele fala para os gregos, né? E eu quero trazer esse trechinho aqui para vocês dessa história de Paulo, porque ele fala para os gregos assim que tinha vários deuses, e ele diz assim: vocês precisam adorar o Deus desconhecido. Ele diz assim, que já tem na verdade a placa lá, né? Uma adoração ao Deus desconhecidos, e ele diz assim: eu conheço esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus desconhecidos, e é esse que vocês precisam conhecer e adorar. Então ele traz todo esse intelecto para aquelas pessoas ali.
e ele é usado por Deus, inclusive por conta do intelecto. Então a gente precisa sim desenvolver o nosso intelecto e ajudar as crianças a desenvolver o intelecto. Vamos pegar esse exemplo de Paulo e procurar estudar mais, ter mais interesse pelos estudos. E também nós pais precisamos aguçar esse gosto pela leitura, esse gosto pelos estudos. Quando a gente faz isso, a criança percebe que a gente também tem um interesse pelos estudos. Não esqueça, você é o referencial para o seu filho. Estude também. E não esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou. E curtir aqui, se inscrever no canal. Manda aí pra galera toda. Manda pra quem você ama esse vídeo. Beijos e abraços fraternos.